Bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material que, olha, cutuca um vespeiro. É um texto do presbítero Marcos Benedito que olha para dentro de comunidades, usando uma igreja como estudo de caso. E a tese dele é forte, sabe? Muitos dos problemas que a gente vê não nascem da falta de gente talentosa ou, sei lá, de recursos. Nascem de algo muito mais básico. A falta de compromisso, de zelo, de responsabilidade. Então, a nossa missão aqui hoje é desdobrar esse diagnóstico, entender os pontos de negligência que ele aponta e, claro, as soluções que ele propõe, que são baseadas em princípios bíblicos para uma gestão mais saudável, né? Tanto no espiritual quanto no administrativo. É isso. E o interessante é que o texto já começa mergulhando numa tensão que muita gente sente, mas talvez não saiba nomear. Aquela que existe entre o zelo com os projetos pessoais e o cuidado com o serviço coletivo. O artigo funciona quase como um raio-x, sabe? Ele ilumina aqueles pequenos sintomas que a gente às vezes ignora no dia a dia. Um equipamento jogado num canto, uma reunião que nunca acontece, e mostra como, na visão do autor, eles podem ser sinais de problemas espirituais bem mais profundos que afetam a saúde de toda a comunidade. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro ponto que ele ataca é a falta de zelo com o patrimônio. A imagem que ele pinta é quase dolorosa. Equipamentos caros, instrumentos, microfones, tudo abandonado. Nossa! Pegando poeira, apodrecendo em algum canto. A gente tende a pensar que isso é só desleixo, né? Mas o autor argumenta que o buraco é bem mais embaixo. Para ele, isso é um espelho de uma postura espiritual. A lógica é simples e direta. Quem ama, cuida. Quem entende o propósito, preserva. Exatamente. O texto conecta o cuidado com o objeto ao respeito pelo propósito daquele objeto. Não é sobre ter tudo novo e brilhando, é sobre a mentalidade de mordomia. Ele usa um termo bíblico aqui que é fundamental, despenseiro. A passagem de 1 Pedro fala sobre sermos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Um despenseiro é um administrador, um gerente, sabe? Alguém a quem foi confiado algo de valor que não lhe pertence. É uma mudança de chave. Aquele microfone não é da igreja, como uma entidade abstrata. Na visão que ele propõe, é um recurso do reino confiado àquela comunidade para um fim específico. E essa ideia muda tudo, porque se não é meu, o cuidado tem que ser ainda maior. Deixa de ser uma questão de, se estragar a gente compra outro. E passa a ser uma questão de fidelidade. Perfeito. E ele reforça isso com 2 outras ideias. A primeira é a de Lucas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O autor sugere que a forma como uma comunidade trata um cabo de som pode ser um indicativo de como ela trata questões muito maiores, como as finanças ou até mesmo as pessoas. É um princípio de escala. E a base de tudo isso, o alicerce, é o Salmo que diz: "Do Senhor é a terra e tudo o que nela há." Ou seja, no fim das contas, nada é nosso. Somos todos administradores. Nesse contexto, a negligência material deixa de ser um problema administrativo e se torna, como o texto defende, uma falha espiritual. Sabe, essa ideia de ser um bom despenseiro me leva a pensar, não é só sobre cuidar do patrimônio físico, é sobre gerenciar recursos, tempo, dinheiro. E é aí que o autor pisa num terreno que costuma ser bem minado, a ausência de prestação de contas. Ele é taxativo. Diz que onde não existe transparência, o terreno se torna fértil para a desconfiança. Sim. Para o desgaste dos relacionamentos e, no limite, para o escândalo. E o fascinante aqui é como ele vira de cabeça para baixo a nossa percepção sobre o que é prestar contas. Muitas vezes isso é visto como uma burocracia chata ou pior, como um sinal de que as pessoas não confiam umas nas outras. Mas o autor propõe um exato oposto. Ele argumenta que a recusa em prestar contas é que é um sinal de fragilidade espiritual. A pessoa que se esconde atrás do confia em mim, talvez seja a que mais precisa de ajuda para se organizar. Mas na prática, isso não pode gerar uma cultura de microgerenciamento, de desconfiança, quase uma caça às bruxas, onde todo mundo tem que provar que é honesto o tempo todo? Como o autor equilibra isso? Essa é a questão central. E o equilíbrio que ele propõe vem da motivação.
A prestação de contas no texto não é apresentada como um mecanismo de controle, mas como uma ferramenta de proteção e testemunho. Ele se baseia em 2 Coríntios, que fala em proceder honestamente, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. A ideia é que a integridade não basta ser, ela precisa ser vista, entende? Sei. É uma questão de zelo pelo nome da comunidade e, em última instância, pelo nome de Deus. A transparência, nesse caso, não serve para pegar o ladrão, mas para proteger os honestos e fortalecer a confiança de todos. Ela blinda a comunidade. Entendi. É mais uma cultura de clareza do que uma cultura de fiscalização, e isso me parece muito mais saudável. Sim, e ele eleva isso a um nível ainda mais profundo com Romanos, que diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No fim do dia, a prestação de contas aqui na Terra é um ensaio, um exercício para uma responsabilidade muito maior. Então, segundo o autor, quem foge disso não está apenas fugindo de uma planilha de Excel, está fugindo de um princípio espiritual fundamental de maturidade e responsabilidade. Olha, essa parte do texto que a gente vai entrar agora me pegou totalmente de surpresa. Eu estava preparado para a crítica de sempre sobre reuniões longas, improdutivas, Que poderiam ter sido um e-mail. Exato, mas ele vira completamente a mesa. O problema que ele aponta em muitos lugares não são as reuniões ruins. O problema é que elas simplesmente não existem. Ele escreve com todas as letras: não há reunião, não se faz reunião. Isso muda o jogo, né? Muda completamente. Porque a ausência de reuniões não é só um problema de organização, é um sintoma de um modelo de gestão geralmente centralizador e autoritário. Quando não há espaço para o diálogo, para o debate de ideias, para a tomada de decisão em conjunto, o que sobra? Sobra a vontade de uma pessoa ou de um pequeno grupo. Claro. O autor descreve as consequências disso de forma muito clara. Desmotivação, porque ninguém se sente parte de nada. Esfriamento espiritual, porque a comunhão é trocada pela execução de ordens. E, por fim, o afastamento das pessoas, que simplesmente vão embora por não encontrarem espaço para contribuir. Mas por que isso acontece? É por um desejo de controle? É por preguiça de organizar? Ou as pessoas simplesmente não enxergam mais o valor de se encontrar e decidir as coisas em conjunto? O texto sugere que pode ser uma mistura de tudo isso, mas a raiz é uma desvalorização da sabedoria coletiva. E ele vai buscar a resposta em Provérbios. Primeiro um que diz: na multidão de conselheiros há segurança. E depois outro: os planos mediante conselho têm bom êxito. A premissa bíblica que ele resgata é que a sabedoria não é um atributo de um único indivíduo iluminado. Ele emerge do encontro, do conselho, do atrito de ideias. Ele até cita o Concílio de Jerusalém, lá em Atos, como o grande modelo disso. Os apóstolos se reuniram para decidir uma questão teológica importantíssima. Eles não receberam o memorando de Pedro. Eles debateram. Faz todo sentido. Então, para o autor, o ato de congregar-se é muito mais ativo. Não é só sentar no banco e ouvir, mas participar da construção da vida da comunidade. A ausência de reunião é, na verdade, a ausência de comunidade na prática. Exatamente. É a troca do corpo pelo chefe. E isso nos leva a um outro ponto que o autor desenvolve, que é a responsabilidade não só com o dinheiro ou com as decisões, mas com os próprios talentos. Sim, ele expande o tema para uso de dons e recursos humanos. E aqui ele solta 2 frases que são verdadeiros socos no estômago, sabe? Daquelas que a gente anota e fica pensando por dias. A primeira: dom não substitui caráter. E a segunda: unção não anula responsabilidade. Essas 2 frases são o coração do argumento dele sobre o capital humano. Elas abordam uma tensão que existe em qualquer grupo. O que fazer com a pessoa que é extremamente talentosa, mas que não tem compromisso, que causa problemas nos bastidores, que não se submete a nenhuma liderança? O autor é inflexível nisso. O talento, por mais brilhante que seja, não dá um passe livre para irresponsabilidade ou para falta de caráter. A gente já viu isso acontecer, né? Aquela pessoa que canta maravilhosamente ou que tem uma capacidade de organização incrível, mas que não cumpre horários, não se comunica, trata os outros mal. É uma situação delicada. A comunidade fica refém do talento daquela pessoa. Fica refém. E é aí que entra a segunda frase.
Unção não anula a responsabilidade. A ideia de que uma experiência espiritual ou um dom isenta a pessoa de prestar contas, Sei. de se preparar, de ser pontual, de trabalhar em equipe. O autor argumenta que isso é uma distorção perigosa. Ele usa o princípio de 1 Coríntios. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, para dizer que a organização e a estrutura não são inimigas da ação do Espírito Santo. Pelo contrário, elas criam um ambiente seguro e saudável para que os dons floresçam de uma forma que edifique todo mundo, e não apenas o ego de uma pessoa. A ordem, para ele, potencializa a unção, não a apaga. Ok, então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente falou de equipamento estragado, de falta de transparência financeira, da ausência de reuniões, do talento usado sem responsabilidade. O autor parece amarrar tudo isso com uma única linha. Ele sugere que a falta de compromisso com as coisas é, no fundo, um sintoma de algo muito mais grave: a falta de compromisso com as pessoas. É a grande virada do texto. Ele conecta todos esses problemas administrativos e estruturais a uma crise relacional. A metáfora que ele usa é a mais clássica e poderosa de todas, a da igreja como corpo de Cristo. A ideia de que a comunidade não é um palco para cada um executar seu projeto pessoal, mas um organismo vivo e interligado. E quando a gente pensa como um corpo, tudo muda. Como assim? Pensa bem, a irresponsabilidade deixa de ser um ato individual e isolado e se torna uma ofensa coletiva. Se um músico quebra um equipamento por descaso, não é só um prejuízo financeiro, é o corpo todo que perde um recurso. Verdade. Se um líder toma uma decisão sozinho, sem consultar ninguém, não é só autoritarismo. É como se a mão decidisse agir sem se comunicar com o cérebro ou com os pés. Causa dor e disfunção no corpo inteiro. O descaso com a parte material revela um descaso com o bem-estar do todo. E isso leva àquela passagem de Mateus que ele cita sobre o amor de muitos se esfriar. A conexão que ele faz aqui, a negligência, o individualismo, essa falta de cuidado, não são só falhas de gestão, são sintomas de um amor que está se apagando. Exatamente. A falta de cuidado com as coisas é o sintoma visível da falta de amor pelas pessoas que compõem aquela comunidade. A indiferença pelo patrimônio comum reflete uma indiferença pelo vizinho de banco. É uma análise dura, mas muito profunda. E para não parecer que a discussão está presa em problemas do passado, o autor faz questão de trazer tudo isso para o nosso contexto, para o século XXI, falando de tecnologia e comunicação. Ele afirma que usar bem as ferramentas que a gente tem hoje, redes sociais, aplicativos de mensagem, transmissões ao vivo, não é vaidade, não é luxo nem modismo. Nas palavras dele, é responsabilidade espiritual e estratégica. Sim, e ele justifica essa responsabilidade com base na missão fundamental da igreja. Ele cita Marcos, a famosa Grande Comissão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E também a urgência de Paulo em 1 Coríntios. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. A provocação do autor é: no mundo de hoje, o que significa ir por todo mundo? Necessariamente inclui o mundo digital. É onde as pessoas estão. Ou seja, ignorar essas ferramentas não é ser tradicional, é ser negligente com a missão. Na perspectiva do texto, sim. Ele argumenta que negligenciar a comunicação digital tem um custo duplo. Primeiro, enfraquece a comunicação interna, o que pode esfarelar aquele senso de corpo que a gente acabou de discutir. E segundo, e talvez mais grave, distancia a comunidade do seu próprio bairro, da sua própria cidade. É como construir muros invisíveis. A igreja se fecha em si mesma e perde a oportunidade e a responsabilidade de ser relevante e presente na vida das pessoas ao redor. É uma falha estratégica que, para o autor, tem consequências espirituais. Chegando ao final, fica claro que o tom do texto, apesar de duro, não é de acusação. É um alerta, um chamado à consciência, um convite para restaurar o zelo, para construir uma cultura de transparência, para valorizar a sabedoria que vem do encontro e, acima de tudo, para resgatar o compromisso com o reino, que se manifesta no cuidado com as pessoas. Ele encerra com aquela orientação de 1 Tessalonicenses: examinai tudo, retenha o bem. Não é um chamado para apontar dedos, mas para uma autoavaliação honesta e um realinhamento. Sem dúvida. E se a gente conectar tudo isso a um panorama mais amplo,
A reflexão que fica é muito poderosa. O autor está, claro, escrevendo de dentro de um contexto religioso específico, mas os princípios que ele defende, esses são universais. Pensa bem: zelo pelo que é de todos, transparência na gestão de recursos, valorizar a inteligência coletiva em vez de centralizar decisões. Certo. E a responsabilidade de cada indivíduo com o bem-estar do grupo. Esses pilares não seriam exatamente os mesmos que definem a saúde e o sucesso de qualquer organização? Uma empresa, uma startup, uma ONG, um time esportivo ou até mesmo uma família? A pergunta que o texto deixa no ar é essa: até que ponto a saúde dos nossos grupos, sejam eles quais forem, não depende exatamente desses mesmos princípios de cuidado